Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar a estudar o estudo das cônicas, as elipses. O que é uma elipse? É uma curva plana formada por todos os pontos do plano, tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos dados focos é constantes e igual a 2a. Bom, nos lembra, na verdade, uma bola de futebol americano tem um formato oval. Muito bem, então vamos ver quais são os elementos dessa elipse. Eu tenho o F1 e o F2, que são os focos. Tenho o centro dessa elipse, que eu vou chamar de O ou de zero. A linha aqui é o eixo maior e ele vai corresponder sempre a 2A. B' é o eixo menor e ele vai corresponder a 2B. A distância entre F1 e F2 é chamada de distância focal e ela vai ser igual a 2C. Bom, vamos ver mais para frente alguns exemplos que vai facilitar bastante para a gente, certo? Quando a gente examina o traçado de várias elipses, a gente pode constatar que algumas delas têm um formato mais parecido com o da circunferência, enquanto outras são mais achatadas. Essa é uma característica da elipse, que está associada a um número denominado excentricidade, e ele vai ser obtido pela razão entre C sobre A. Esse número, essa excentricidade, sempre vai ser um número maior que zero e menor que 1. Qual que é a equação reduzida de uma elipse? Assim como na circunferência, a elipse também tem a sua equação reduzida. Qual é? X² sobre A ao quadrado mais Y² sobre B ao quadrado, que é igual a 1. Vamos ver alguns exemplos com números para facilitar o entendimento, certo? Então, pessoal, vamos ver um exemplo, primeiro exemplo aqui com números, né? Para facilitar o entendimento de vocês. O centro de uma elipse é a origem, a metade da distância focal mede 8. Então, a metade da distância focal é da origem até aqui. Então, mede 8. Então, 2C significa que vai valer 16, né? E o semi-eixo maior mede 10. É o mesmo raciocínio. Semi-eixo é a metade. Então, 2A vai valer 20. Então, o A é 10 e o C é igual a 8. Encontre a medida B e a equação dessa elipse. Para a gente encontrar B ou C, ou se estivesse pedindo o valor de A gente vai usar, coincidentemente, o teorema de Pitágoras. Na verdade, se fizer aqui a demonstração aqui, a gente vai encontrar um triângulo retângulo, mas não há necessidade disso aqui não. Então, eu sei que o A é 10, eu sei que o C é 8, eu estou procurando o B. Então, eu vou fazer A ao quadrado, que é 10 ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64. Vou inverter os lados, B ao quadrado mais 64 é igual a 100. B ao quadrado vai ser 100 menos 64, que é igual a 36. Vou tirar a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Pois bem, mas está pedindo também para a gente encontrar a equação dessa elipse. Vocês podem observar que os focos dessa elipse aqui estão sobre o eixo Y. Assim, para obter a equação dessa elipse, a gente vai usar essa equação reduzida da elipse. Y² sobre A² mais X² sobre B², que é igual a 1. Muito bem, então a gente substituindo, o A a gente sabe que é 10, 10² é 100, o B a gente descobriu que é 6, 6² é 36. Então, a equação reduzida dessa elipse vai ficar y² sobre 100 mais x² sobre 36 é igual a 1. Eu vou inverter isso aqui toda vez que os focos estiverem sobre o eixo y, certo? Bom, então vamos ver mais alguns exemplos então. Agora, o centro da elipse continua sendo a origem do plano cartesiano. A metade da distância focal mede 3. Então, a metade de cada distância focal aqui mede 3.
eu posso colocar também no plano cartesiano e encontrar as suas coordenadas de cada um desses pontos. Então, F1 aqui, por exemplo, que é o foco 1, então eu tenho menos 3 e 0, e o F2 eu vou ter 3 e 0. A mesma coisa eu posso fazer com B e B'. Aqui as coordenadas é 0 e 2, a distância daqui até aqui é 2, e do centro até B' vai ser também 2, distância, né? Pois bem, e o semi-eixo menor? Então, semi-eixo mede 2. Calcule a medida de A, ou seja, daqui até aqui, e obtenha a equação reduzida dessa elipse. Bom, então a gente vai utilizar o teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu não tenho A, mas tenho B e C. 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. 4 mais 9 vai dar 13, vou tirar a raiz quadrada desse número, então é raiz quadrada de 13. Não se preocupem em achar um número da raiz desse, que equivale à raiz desse número. Por quê? Porque quando a gente estiver substituindo na equação reduzida, a raiz vai sumir, né? Porque toda raiz elevada ao quadrado, essa raiz soma. Bom, então x ao quadrado mais a ao quadrado mais y ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1. Por que eu vou usar essa equação agora? Porque os focos dessa elipse agora estão sobre o eixo x, né? Então eu vou usar x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Substituindo então, o a é raiz quadrada de 13 elevado ao quadrado, o b é 2 ao quadrado, então vai ser igual a 1. Bom, a raiz vai sumir, então vai ficar x ao quadrado sobre 13 mais y ao quadrado sobre 4, que é igual a 1, certo? Então, o penúltimo nosso exemplo aqui. Agora, está pedindo para a gente também determinar a equação reduzida de uma elipse com centro na origem e foco sobre o eixo das abscissas. Os focos têm coordenadas, então, menos 3 e 0, 3 e 0. Com o eixo maior igual a 8 unidades. Está pedindo também para a gente determinar a sua excentricidade, que é dada pela fórmula C sobre A. Bom, vamos lá. Vocês podem perguntar assim, Sérgio, mas não tem desenho agora? Bom, na verdade, nem sempre é necessário. Bom, eu sei que o eixo maior é igual a 8 unidades. O eixo maior sempre vai ser 2A. 2A, então, é igual a 8. Significa que o A vai ser 8 dividido por 2. O A é igual a 4. Bom, e aqui eu tenho também a distância focal. A distância focal é igual a 6. Eu tenho menos 3 para o lado negativo e 3 para o lado positivo. Módulo, né? Então, o módulo de menos 3 é 3 e o módulo de 3 é 3. 3 mais 3 é 6. Então, a distância focal sempre vai ser igual a 2C. 2C é igual a 6. C, então, vai ser 6 dividido por 2. C é igual a 3. Quem que falta a gente encontrar? Falta a distância menor, que é o B. B ao quadrado, então eu vou usar a fórmula de teorema de Pitágoras. A ao quadrado vai ser B ao quadrado mais C ao quadrado. O A a gente tem, que é 4, 4 ao quadrado. O B a gente não tem, a gente está procurando. E o C a gente acabou de encontrar, que é 3. 3 ao quadrado vai dar 9. Então, 16 menos 9 é 7. Então, B ao quadrado é igual a 7. Vou tirar a raiz, vai ficar raiz quadrada de 7. Aquilo que eu falei com vocês, que não é necessário encontrar um valor aproximado da raiz quadrada de 7. Por quê? Na hora que eu for substituir, a raiz vai sumir. Como aqui eu sei que está sobre o eixo das abscissas, então, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Agora eu tenho os valores de a, tenho os valores de b. Eu vou substituir. 4 ao quadrado é 16, raiz quadrada de 7 ao quadrado vai ficar 7, que é igual a 1. Então, a equação reduzida dessa elipse vai ser x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 7, que é igual a 1. Bom, e aqui está pedindo para a gente calcular. Calcule também a sua excentricidade.
a excentricidade de qualquer elipse é calculada C sobre A. O C é 3 e o A é 4. 3/4, que é igual a 0,75. Comprova aquilo que eu disse para vocês lá no início, que é um número maior que 0 e menor que 1, sempre, tá? Então, a gente chegando aqui ao último exemplo, depois eu vou passar as atividades que eu vou pedir para que vocês façam durante o horário de exercícios. Bom, agora a gente tem a equação reduzida de uma elipse, que é x² mais 4y², que é igual a 64. Está pedindo para a gente determinar as coordenadas de seus focos e as extremidades do eixo menor. Bom, vamos comparar essa equação com a equação reduzida da elipse. Bom, o resultado é igual a 1. Para dar 1 aqui, então eu tenho que dividir 64 por 64, que vai dar igual a 1. Então, já que eu vou dividir todos os termos, então, também por 64. Então, vai ficar x² sobre 64, 4y² sobre 64, 64 sobre 64. Bom, aqui não tem como a gente dividir. 4, eu vou simplificar 4 por 4, vai dar 1. E 64 dividido por 4 vai dar 16. 64 dividido por 64 é igual a 1. Bom, comparando essa equação com essa, eu vou obter que 64 é 8², 16 é 4². Então, com isso, eu já vou obter o A e o B. O A é 8 e o B é 4. Bom, falta o valor de C. Vou usar o teorema de Pitágoras. A² vai ser igual a B² mais C². O A é 8, o B é 4. Então vai ficar 64 é igual a 16 mais C². Vou inverter os lados. 16 mais C² é igual a 64. Vou tirar a raiz quadrada de 64 menos 16, que é 48. Fatoro 48, que é 2 elevado à quarta vezes 3. 2 elevado à quarta é 16, raiz quadrada de 16 é 4. O C, então, vai ser 4 raiz quadrada de 3. O C aqui corresponde à metade da distância focal. Bom, como está pedindo para determinar as coordenadas de seus focos, então, o foco 1 então, vai ser menos 4 raiz quadrada de 3 e 0. E o foco 2, 4 raiz quadrada de 3 e 0. E também as extremidades do eixo menor. Eixo menor sempre vai ser 2B, B1 e B2. B1 é do lado negativo, então 0 e menos 4. E o B2 vai ser 0 e 4. Aí, no caso, é o eixo Y, né? Sobre o eixo Y. Certo? Bom, então daqui a pouquinho eu passo para vocês as atividades que eu vou pedir para que vocês façam durante o horário de exercícios. Bom, pessoal, sobre elipse, o que a gente precisava de ver nesse momento era isso que eu passei para vocês. Agora, no horário de exercícios, eu gostaria que vocês fizessem, então, as atividades das páginas 23 e 24, exercícios 1 ao 5. E eu estarei à disposição aqui no WhatsApp para tirar qualquer dúvida caso as tenha. Um bom dia para vocês e até a próxima aula. Fiquem com Deus.